Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus, agora no livro de Josué. Vamos dar sequência à série de pregações nesse livro bíblico de Josué. Então essa é a sexta pregação do livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura no final do capítulo 5, a pregação anterior foi no capítulo 5, mas dos versículos 1 a 12. Então nós vamos agora começar a leitura no versículo 13 do capítulo 5 até o versículo 5 do capítulo 6. Então assim diz a palavra do Senhor. Estando, pois, Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, abençoa-nos com a leitura da Tua Palavra. Abençoa-nos também com a pregação da Tua Palavra. Faça-nos entender qual é a mensagem do texto que nós acabamos de ler, o que nós devemos reter dessa passagem para nós hoje como Igreja de Jesus Cristo. Uma vez que nós cremos que fazemos parte do Teu povo, fomos unidos, alcançados pela graça do Senhor e unidos à promessa que o Senhor fez a Abraão, nosso antigo pai na fé. Agora, Senhor, nos ensina, nos instrui, para que nós possamos viver segundo a Tua palavra, para que nós possamos obedecer-te, para que nós possamos desenvolver as nossas vocações, os nossos dons, em obediência à Tua palavra. Ensina-nos, abençoa-nos, ajuda para que possamos ouvir com atenção, e que possamos compreender, e que o Senhor possa nos auxiliar pelo Seu Espírito Santo, para que, tendo boa compreensão daquilo que o Senhor deseja de nós possamos viver esta verdade, como Igreja do Senhor Jesus Cristo e também durante toda a nossa semana como um cidadão e cidadã nesse mundo que o Senhor está redimindo para si pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos confiadamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, como soldados de Jesus Cristo, do grande e exaltado comandante do grande exército, nós estamos numa batalha espiritual.
uma batalha que está sendo travada pela expansão do reino de Deus nesse mundo. Nós já pela manhã falamos um pouco sobre esse tema da expansão do reino, por meio do papel de cada crente que deve, por meio da prática das boas obras, avançar no reino, ganhando o seu próximo para Cristo. Vamos continuar nesse tema do texto de Josué capítulo 5, versículo 13 até o capítulo 6, versículo 5, e vamos aprender mais sobre como é que nós devemos proceder essa batalha pela expansão do reino de Deus nesse mundo. Vamos aprender mais sobre isso. No texto que nós acabamos de ler, Josué está agora diante de Jericó. Nós lemos nas passagens anteriores e vimos nas pregações anteriores que Deus havia guiado Josué na liderança do povo de Israel desde Sitim. Sitim era uma região que ficava nas terras de Moabe, do lado oriental do Jordão, na região que Israel estava antes de atravessar o Jordão. E Deus havia guiado o povo de Deus pela liderança de Josué, atravessado o Jordão e acampado do outro lado do Jordão, no lugar que ficou conhecido como Gilgal. Os irmãos se lembram que está relacionado com aquele altar, que talvez era até em forma circular, e está relacionado com a circuncisão, que era o corte da pele do órgão masculino, que era em forma circular. Então, naquele lugar, chamado Gilgal, já bem próximo, talvez a uns 2 quilômetros apenas de Jericó, o povo de Israel estava acampado. Agora Josué deixa o acampamento de Israel e vai para mais próximo ainda de Jericó. Essa expressão que nós vemos no versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, fala sobre Josué estando bem pertinho mesmo, provavelmente de frente para o portão, embora não é especificado o local exato onde Josué está aqui, se era na região do muro ou no portão. O acampamento de Israel não ficava bem de frente para o portão, mas ficava um pouco deslocado lateralmente. É onde hoje é identificado o sítio arqueológico que possivelmente era a antiga Gilgal. Então, Josué está diante de Jericó, cabisbaixo, pensativo. Você pode perceber isso porque logo em seguida, estando Josué ao pé de Jericó, o texto diz: levantou os olhos. Parece que Josué estava pensando como ele ia vencer aquela barreira de Jericó. Como ele ia romper? Pode observar que no capítulo 6, versículo 1, diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Os portões da cidade não se abriam em momento nenhum do dia, nem para que os que estavam fora entrassem, nem para que os que estavam dentro saíssem. Não dava para entrar pelos portões. Os muros da cidade eram muito largos e muito resistentes e muito altos também. Lembrem-se que a casa de Raabe ficava construída em cima da muralha. Isso já mostra a largura que a muralha tinha. Não seria destruídas facilmente. Os muros também eram tão altos que era muito difícil para ser escalado. Talvez Josué pensasse que se o povo construísse aqueles tipos de arietes, não sei se vocês já viram isso nos filmes, aquele tronco de madeira que ficava numa estrutura que balançava e batia para tentar destruir a estrutura e minar a resistência da estrutura das grandes construções antigas. Era uma das grandes armas da antiguidade. Mas isso levaria muito tempo para Israel preparar. Talvez Israel poderia subir com cordas, mas isso não se mostrava muito eficiente, dada a altura daquelas muralhas de Jericó. É interessante porque todas as narrativas anteriores, cada acontecimento
começa a partir de uma ordenança de Deus. Deus diz para Moisés, logo no capítulo 1 de Josué: levanta do luto, você tem que liderar o povo de Israel. Depois Deus diz, olha, manda o povo atravessar. Deus diz, manda o povo ser circuncidado. Então Deus estava sempre dizendo para Josué cada passo que Josué deveria dar. Mas agora o texto não fala nada sobre Deus procurando Josué para dizer como é que ele deveria proceder para a invasão de Jericó. Provavelmente é por isso que o texto está mostrando que Josué está de frente para Jericó, sozinho, cabisbaixo, pensativo. Como é que eu vou vencer Jericó? E talvez realmente a mente de Josué está pensando sobre todas essas possibilidades, né? Mas aí, de repente, meio que num susto, Josué levanta a cabeça porque ele percebe que perto dele existia alguém. Então, aquele homem parado ali a certa distância de Josué, sem que Josué soubesse quem era, Josué se levantou e foi ao encontro daquele homem. Você pode ver isso claramente na sequência do versículo 13. Levantou os olhos e eis que achava-se em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Então Josué se levanta de onde está e vai na direção daquele homem. O texto diz que aquele homem tinha uma aparência de soldado, uma aparência militar. Ele carregava uma espada que ele já havia tirado da bainha. O texto indica que ele já havia tirado, estava com uma espada na mão, como se estivesse pronto para a batalha. Josué não tinha ideia de quem era aquele homem. Por isso ele se aproxima daquele homem, você vê isso no final do versículo 13, perguntando, tu és um dos nossos soldados ou é alguém do exército inimigo de Jericó? E para a surpresa de Josué, o homem deu uma resposta completamente inusitada, completamente inesperada. Aquele homem responde para Josué, início do versículo 14, não, eu não sou do exército inimigo, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Imagine que há um minuto atrás, Josué não tinha a menor ideia de quem era aquele homem que havia chegado, que havia se aproximado dele, mas agora ele ouve daquele homem misterioso, sou o príncipe do exército do Senhor. Mas como assim? Como assim sou o príncipe do exército do Senhor? Josué é quem tinha liderado o povo desde Sitim. Deus tinha dito a Josué, faz isso, lidera o povo, atravessa o povo, manda o povo circuncidar, manda fazer o memorial. Agora, como assim ele é o príncipe do exército do Senhor? Porque Josué tinha exatamente essa função no meio do povo, uma função de príncipe, de comandante militar, de um líder do povo. Como é que esse homem agora chega dizendo, eu sou o príncipe do exército do Senhor? A não ser que esse homem está dizendo que ele é um anjo, que ele é o comandante do exército angelical do Senhor. Quando Josué de fato se dá conta de quem realmente era aquele homem, não era um homem qualquer. Não era nem do exército de Israel e muito menos do exército inimigo. Josué fica aterrorizado e se joga no chão, lança-se ao chão com o rosto em terra, você pode ver isso
Josué, na sequência do versículo 14, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. A expressão que é usada aqui para se referir a se prostrar, às vezes em outras passagens bíblicas é usada no contexto de reverência. Às vezes até um homem se prostra diante de outro como sinal de reverência, reconhecendo realmente a posição elevada do outro. Mas realmente o contexto aqui está mostrando claramente que Josué está compreendendo quem é aquela pessoa, porque veja, se fosse por uma questão de reverência, ele teria feito isso assim que aquela pessoa chegou. Mas ele não faz isso até que se revela como o príncipe do exército do Senhor. E a expressão que o texto traz então aqui na resposta de Josué, na sequência, quando Josué vai dizer: que diz o meu Senhor ao seu servo, Adonai. No contexto dessa passagem, Adonai mostra claramente que Josué reconhece que aquele homem que estava ali era o próprio Deus. E a prova mais concreta disso está na sequência, no capítulo 6, quando esse homem vai falar com Josué, versículo 2 diz: então disse o Senhor a Josué. E no versículo 2 do capítulo 6, a palavra Senhor aqui é Yahvé. Então, aquele homem que havia chegado com espada desembainhada, como príncipe do exército do Senhor, era o próprio Deus. Alguns teólogos até falam sobre aqui um tipo de manifestação de Jesus Cristo antes da encarnação, porque é Jesus quem assume essa posição exaltada como rei e príncipe e Senhor à direita de Deus. Josué, quando ele se dá conta que ele não está diante de um militar qualquer, ele não está diante de um homem qualquer, e ele se prostra em terra em adoração, Josué, naquele momento, ele como grande líder do povo de Israel, como grande comandante de Israel, ele se coloca numa posição de submissão, de obediência àquele que agora é revelado como príncipe, não do exército humano de Israel, mas como o príncipe do exército celestial. Josué, reconhecendo agora quem era aquele homem que estava diante dele, o próprio Senhor, Josué imediatamente abandona todos os seus pensamentos. Não faz mais sentido aqueles pensamentos: como é que eu vou vencer Jericó, como é que eu vou romper a fortaleza, como é que eu vou quebrar a resistência, como é que eu vou romper o portão, como nós vamos derrubar esse muro. Josué abandona qualquer pensamento que ele tinha sobre como ele deveria usar os recursos humanos que ele tinha para romper a resistência de Jericó. Josué abandona tudo e se dirige ao Senhor, dizendo: que diz o meu Senhor ao seu servo? Ou seja, Josué realmente não abandona qualquer pensamento próprio e agora ele recorre ao próprio Senhor para saber o que o Senhor tem a dizer acerca da batalha que deve ser travada contra Jericó. Isso é muito importante aqui, porque na sequência do capítulo 6 nós vamos ver o conteúdo da mensagem do Senhor a Josué, instruindo Josué sobre como Josué deveria pelejar na batalha contra Jericó. E eu já mencionei que até esse momento Josué não tinha recebido nenhuma instrução sobre como proceder na batalha contra Jericó. Então é natural que Josué está buscando saber do Senhor como é que ele deve proceder. Mas se Josué estava ansioso para ouvir logo as diretrizes do Senhor sobre como proceder com a batalha contra Jericó, a surpresa é que antes disso, antes de revelar para Josué qual é o plano para vencer Jericó, o anjo
diz uma coisa bem chamativa no final do versículo 15. Quando Josué está dizendo: o que o Senhor tem a me dizer? Como eu vou vencer Jericó? O Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se existia alguma dúvida em Josué sobre quem de fato era aquele homem, qualquer dúvida agora é completamente dissipada. Porque aquelas palavras que Josué estava ouvindo eram bem familiares para ele. Foram as mesmas palavras que o Senhor falou a Moisés quando Moisés estava lá no Monte Horebe. Quando o Senhor apareceu queimando a sarça, sem que a sarça se consumisse, Deus disse exatamente as mesmas palavras para Moisés. E Josué, sabemos, era o homem que vivia colado com Josué. Era o servo, até muitas vezes na Bíblia ele é chamado de Josué, filho de Nun, servo de Moisés. E sendo um homem que estava sempre ao lado de Moisés, é difícil imaginar que ele não tivesse ouvido de Moisés a experiência que Moisés, o seu Senhor, tivera quando estava no Monte Horebe. Certo que Josué ouviu quando Moisés contou a experiência em que Deus havia aparecido a ele e havia dito: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ele sabia que era o próprio Deus que havia falado com Moisés. Então, para Josué não tinha dúvida que ele realmente estava diante do Senhor. E estas palavras que ele ouve do próprio Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, revela a santidade de Deus. Tanto Moisés, quando teve a experiência no Monte Horebe, como Josué agora está ouvindo sobre a santidade do nome do Senhor. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso não significa somente aquela porção de terra que Josué estava pisando os pés ali, mas essa descrição serve para criar na mente de Josué uma imagem que deveria permanecer na mente de Josué quando ele estivesse liderando o povo de Israel na conquista, não apenas de Jericó, mas de todas as nações de Israel. Ele deveria avançar para a conquista dos povos com a imagem em sua mente da santidade de Deus, que exige a purificação completa de todo o mal, de todo o pecado. Isso se combina com o que Deus havia ordenado no capítulo 7, os primeiros 5 versículos de Deuteronômio, que quando Israel entrasse em Jericó, entrasse em Canaã, ele deveria destruir todas as nações de Canaã. Porque o mal daquelas nações, os pecados daquelas nações, conforme Deus havia dito desde Gênesis capítulo 15, prometendo a Abraão que a 4ª geração voltaria para aquela terra, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se completado na época de Abraão, mas agora já havia se completado. O juízo de Deus já estava decretado sobre as nações de Canaã, e o povo de Israel deveria eliminar o mal com todos os pecadores de Canaã. Essa imagem da santidade devia estar diante de Josué a cada momento que ele se deparasse com uma nação e contrastasse a santidade, o horror, o terror da santidade de Deus com os pecadores daquelas nações. Lembre-se daquela experiência poderosa que Isaías teve quando lhe foi revelado Deus sentado no alto e sublime trono e as suas vestes enchendo todo o templo. Os anjos em volta do Senhor, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu aquele espetáculo horroroso, ele caiu por terra, horrorizado e temendo a morte. Por quê? Porque diante da perfeita, majestosa, gloriosa, profunda santidade de Deus, o pecado não pode permanecer. Essa imagem deveria estar diante de Josué quando ele avançasse na conquista de Canaã. Por isso, antes de
do próprio Senhor revelar a Josué como ele deveria proceder para a conquista de Jericó, Deus realmente coloca essa imagem na mente de Josué. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é santa, é consagrada ao Senhor. Não há lugar para os pecadores na terra que o Senhor santificou. Quando o Senhor ordenou a Josué que tire a sandália dos pés, nós temos no final do versículo 15 que Josué não se demorou para atender a ordem do Senhor e fez exatamente como o Senhor havia ordenado, jogando para longe as sandálias dos seus pés para pisar o solo sagrado que pertencia ao Senhor. Os versículos seguintes do capítulo 6, versículos 1 a 5, eles de fato eles são melhor compreendidos em conexão com esses versículos 13 a 15. Então, os versículos de 1 a 5 do capítulo 6 é o conteúdo da mensagem que o Senhor vai proferir a Josué, e não fica separado disso. Mas eu vou trabalhar esses 6 versículos na próxima pregação, em combinação com a destruição de Jericó. Então nós veremos nos primeiros versículos a mensagem do Senhor, de como deveria proceder, e depois nós prosseguiremos expondo como Josué executou o plano do Senhor para a conquista da primeira cidade cananeia, a cidade de Jericó. Por agora eu quero ficar com esses versículos que nós abordamos. E o resumo desses versículos 13 a 15, que nós acabamos de ouvir a sua explicação, nós podemos ver nesses versículos um Josué temente a Deus, um Josué humilde, um Josué obediente e um Josué que busca o Senhor. É verdade que Josué podia ter suas próprias dúvidas sobre como ele deveria proceder para a conquista de Jericó, mas quando o Senhor aparece a ele, Josué imediatamente adora o Senhor, busca o Senhor e obedece ao Senhor. Essas 3 coisas eu quero usar como parte da aplicação final nessa mensagem dessa noite. Josué adorou o Senhor em sinal de completa submissão a Ele. Então, se Josué estava com pensamento sobre como ele deveria romper a resistência de Jericó, ele aprendeu que aquela batalha não pertencia a ele. Aquela batalha pertencia ao Senhor. Josué buscou ao Senhor para saber o que era preciso fazer para levar adiante a conquista de Jericó. Então Josué abandona os seus planos e busca do Senhor como é que ele deve proceder com a conquista de Jericó. Por fim, Josué obedeceu ao Senhor quando foi ordenado que tirasse a sandália dos pés em reconhecimento da santidade do Senhor. Então essas 3 coisas nós vamos usar aqui até o final. Mas antes, um parêntese para nossa compreensão, porque quando nós estamos tratando sobre o Antigo Testamento e quando nós, no Novo Testamento, nós vamos proceder, então nós percebemos que há algumas coisas de continuidade, mas há também alguma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu já expliquei em pregações anteriores que as bênçãos espirituais da salvação que nós desfrutamos em Cristo Jesus, no Antigo Testamento, o povo de Israel desfrutava dessas bênçãos espirituais em um reino terreno, que era o reino de Israel. A nação de Israel era um reino terreno, pactual, particular, e todas as bênçãos que nós desfrutamos, bênçãos espirituais, Israel provava
de uma maneira bem concreta no reino terreno de Israel. Então o reino de Israel servia para concretizar as promessas que nós hoje só temos de um modo espiritual. Em Israel funcionava duplamente. As bênçãos espirituais eram provadas concretamente no reino de Israel, que era o reino teocrático nesse mundo. Era a única porção desse mundo, se você pegar o globo terrestre, era o único lugar na terra que Deus havia separado para dizer: é meu, eu habito aqui, esse é o meu povo e eu reino aqui. Se você ler o Salmo 147, os versículos finais desse Salmo 147, você vai se surpreender com o que Deus diz. Nós lemos nos versículos 18 a 20 do Salmo 147: manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. E se alguém acha que Deus é injusto por não revelar a sua graça às demais nações no passado, mas somente a Israel, o Salmo termina com um estrondoso aleluia. Ou seja, glória a Deus, porque no passado Ele não quis revelar o seu amor às demais nações, mas unicamente a Israel. Isso de fato é uma coisa maravilhosa, mas nós devemos adorar o Senhor por sua grandeza e não questionar a sua soberania. Então, no passado, a glória de Deus estava revelada e manifestada em Israel como o reino terreno teocrático, onde o povo de Israel podia desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Porém, quando o Filho de Deus veio a esse mundo, encarnou, Ele mesmo ordenou que o reino de Deus não ficaria apenas em Israel, mas agora esse reino seria enviado para todas as nações da terra. Lembre-se, por exemplo, da grande comissão de Mateus 18: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lembre-se também de Atos capítulo 1, versículo 8, que o Senhor disse para não ficar em Jerusalém, mas para se espalhar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, testemunhando da verdade de Jesus Cristo. Então o reino de Deus foi tirado de Israel e foi entregue ao mundo. Israel não prova mais o reino de Deus como um reino terreno, como um reino teocrático, exclusivo, particular, em contraste com as demais nações do mundo. Israel perdeu esse privilégio. Mas qualquer judeu ainda pode provar das bênçãos espirituais do reino de Deus, quando eles reconhecem Jesus como soberano, Rei e Senhor e Salvador de suas vidas. Como qualquer gentio. De manhã nós falamos sobre isso com base nos primeiros capítulos de Romanos, que tanto judeus como gentios estavam debaixo do pecado, e a misericórdia de Deus se manifestou a judeus e gentios, trazendo a salvação. Agora, aqueles que são chamados pelo grande rei devem pelejar em favor do avanço do reino de Deus, mas com as armas espirituais. Na época de Josué, como o reino teocrático terreno, Josué batalhava em nome do Senhor, mas com as armas humanas, as armas físicas de um soldado de um reino terreno. Mas agora, nós somos chamados a batalhar com as armas espirituais, porque o nosso inimigo não é mais um reino terreno, como era o caso de Israel no Antigo Testamento. Nosso reino é um reino espiritual, e a nossa batalha nesse mundo não é contra pessoas e contra reinos terrenos, mas contra as forças espirituais da maldade. Nós lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 12,
porque a nossa luta não é contra sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa batalha é uma batalha espiritual. No passado, essa força espiritual que hoje ainda domina esse mundo, também dominava as nações de Canaã. Porém, naquela ocasião, Deus tinha ordenado que não apenas o mal fosse eliminado com a verdade, mas que as próprias nações pecaminosas fossem eliminadas. Então, no Antigo Testamento, o reino terreno de Israel, onde as bênçãos espirituais eram concretizadas na vida do povo, eles provaram uma antecipação do juízo final sobre as nações de Israel, as nações de Canaã. Nós, enquanto reino espiritual, aguardamos o dia final, quando Deus vai executar o seu juízo sobre o mundo pecador. Mas naquela época, Deus ordenou que não apenas o mal fosse eliminado, por meio do avanço do reino de Deus, mas que todas as nações que eram pecadoras, que eram más, que estavam debaixo da influência do mal, do pecado, todas as nações fossem também eliminadas. Mas o que nós vemos na pregação do capítulo 2, quando Deus antecipou o juízo final sobre a nação de Jericó, o que nós ouvimos na pregação do capítulo 2? Que Deus pouparia a casa de Raabe como um sinal para os gentios, como uma demonstração de que, muito embora naquele momento Deus estava ordenando a destruição de todas as nações de Israel, porque pactualmente ele havia prometido aos descendentes de Abraão uma terra que fosse o reino de Deus nesse mundo. Mas Deus pouparia a casa de Raabe como sinal de que os gentios não estavam completamente fora dos planos de Deus para a salvação. Já ali nós aprendemos sobre essa graça que viria a se revelar um dia em Jesus Cristo, como lemos em Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. A bondade de Deus não ficou somente com Israel, mas alcançou todos os povos e alcançou a nós também. Isso é uma grande bênção. E como Josué, nós devemos aceitar reverentemente a liderança do grande rei, comandante Jesus Cristo, no avanço do reino de Deus nesse mundo, do reino espiritual de Deus nesse mundo. Nós somos chamados a batalhar hoje pela destruição do mal, tão quanto Josué foi chamado a batalhar no passado para a destruição do mal. Mas assim como Josué, nós devemos lembrar que essa batalha não é nossa, é do Senhor. E o nosso grande comandante Jesus Cristo, o chefe dessa peleja contra o mal, ele hoje não nos ordena que nós devemos destruir as pessoas para destruir o mal. Isso deve nos ensinar muita coisa, porque de vez em quando, tanto nas músicas quanto nas orações, as pessoas estão invocando o nome do Senhor para a destruição de outras pessoas. Quando elas são atacadas por qualquer descrente, quando elas são ofendidas, quando elas são maltratadas, quando elas são prejudicadas, não poucas vezes, eu digo isso porque eu mesmo já vi, elas estão orando para que Deus possa matar aquela pessoa, para que Deus destrua aquela pessoa, para que Deus lance o mal contra aquela pessoa. Mas isso não tem nada a ver com o ensino do nosso comandante, que ele nos ordenou a amar até mesmo aos nossos inimigos. Nós devemos batalhar sim para a destruição do mal, porque o avanço do reino de Deus, ele se dá à medida em que o reino
do mal é recuado. Então, para que o reino de Deus avance, o reino espiritual de Deus avance, o reino espiritual da maldade precisa recuar, precisa perder força, precisa ser vencido, precisa ser derrotado. Mas nós devemos vencer as forças do mal de tal maneira que as pessoas que são oprimidas pelo príncipe do mal, por Satanás, não sejam elas mesmas destruídas, mas que elas provem da mesma salvação que nós, como gentios pecadores, também experimentamos. Então é destruir a força do mal, sem destruir os pecadores. Como Josué, nós devemos buscar o grande comandante Jesus Cristo para saber como é que nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos avançar com o reino espiritual de Deus sem destruir as pessoas? Porque na época de Josué aprendeu que ele deveria avançar com o reino de Deus, destruindo as nações de Canaã. Mas agora nós somos chamados a avançar com o reino de Deus, a derrotar o reino do anticristo, a derrotar o reino de Satanás, sem destruir as pessoas. Nós aprendemos com o nosso grande comandante Jesus Cristo que as armas com as quais nós devemos batalhar são armas espirituais. As armas principais com as quais nós combatemos o reino do anticristo nesse mundo, o reino de Satanás, as forças do mal, são a pregação do evangelho e a oração. Precisamos fazer todo o esforço para que o evangelho de Jesus continue sendo fielmente pregado na igreja e fora da igreja. Nosso Senhor Jesus nos ensinou na oração dominical de Mateus, capítulo 6, venha o teu reino. Na sequência ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino celestial, o reino espiritual de Cristo, ele vem quando a palavra de Deus está sendo obedecida aqui na terra. Quando pecadores que outrora estavam debaixo do domínio de Satanás renega seu antigo Senhor e se submete ao senhorio de Cristo, obedecendo a sua palavra, a sua vontade. Por isso devemos fazer todo o esforço para que essa vontade de Deus, essa verdade de Deus seja proclamada, anunciada a todas as pessoas. Porque é somente pelo conhecimento do Evangelho é que pecadores vão se render ao senhorio de Cristo. Devemos, portanto, anunciar o Evangelho que chama os pecadores a abandonar seu antigo príncipe para servir o grande comandante Jesus Cristo. É claro que aqueles que recusarem o chamado do grande comandante, aqueles que se recusarem a se render diante do grande rei, quando ouvirem a proclamação do Evangelho, não resta dúvida de que um dia eles terão que comparecer diante do Senhor para receber o merecido castigo por sua rebeldia. Mas isso não cabe a nós. A nós nos cabe a proclamação do Evangelho, que chama esses pecadores a se arrependerem e a se humilharem debaixo da potente mão de Deus. Mas caberá ao grande rei destruir todos os pecadores quando ele vier para estabelecer o seu reino de uma vez por todas. Aqueles, porém, que atenderem ao chamado do grande rei, que se submeterem ao grande comandante, eles provarão as bênçãos espirituais já agora nesta vida. Mas eles provarão estas bênçãos espirituais de uma maneira plena quando Cristo estabelecer o reino terrenal
quando o Senhor se estabelecer como o grande Rei e Senhor desse mundo. E nós desfrutaremos então disso por toda a eternidade. Nós passaremos uma eternidade servindo, adorando, nos prostrando, louvando o grande Rei e Salvador Jesus Cristo. E assim como Josué, nós devemos obedecer ao grande comandante diante da sua suprema santidade. Irmãos, nós vemos em primeiro lugar uma visão muito elevada da santidade de Deus. É triste como muitos hoje falam da santidade de Deus de uma maneira tão banal. Um homem disse certa vez que ele estava no banheiro se barbeando e Jesus apareceu a ele. Alguém perguntou a ele: e o que aconteceu depois? Você continuou tirando a barba? Porque quando Isaías, a Bíblia diz, quando Isaías viu a Deus, ele ficou aterrorizado. Como é que pode? Paulo, quando viu Jesus no caminho de Damasco, ele caiu por terra, ficou cego. Como é que esse homem pode dizer que Jesus apareceu no banheiro enquanto ele estava fazendo a barba e não aconteceu nada? Ele é tão santo, tão perfeito, tão exaltado, que Jesus significou nada diante dele. Mas infelizmente, embora a gente não tenha coragem de dizer a mesma coisa, às vezes agimos como se Jesus fosse igual a nós. Porque nós não trememos, nós não tememos, nós não nos humilhamos debaixo da sua santidade gloriosa, como Isaías fez, como Paulo fez. Se a gente quer ganhar pecadores para Cristo, sem ter nós mesmos uma visão clara da santidade de Deus, boa sorte. Não tenho muita esperança. Porque os pecadores não vão temer o que nem você teme. Eles não vão tremer diante do que nem você treme. Eles não vão se prostrar reverentemente diante do que nem você se prostra. Se queremos apresentar Cristo em verdade, tira a sandália dos pés. Porque você está diante de um Deus santo. Se queremos apresentar Cristo aos pecadores, de tal maneira que eles sejam levados a temer o grande Rei. Se queremos que os pecadores temam a Deus e não corram deles, por causa da suprema majestade dele. Se queremos que os pecadores fujam do príncipe do mal, mas se abriguem debaixo da potente mão de Deus, precisamos ter o cuidado de apresentar Cristo em toda a sua glória e poder, para que os pecadores reconheçam seus pecados, abandonem o mal e se acolham debaixo de Cristo, não apenas como um rei soberano que causa terror, mas também como Deus misericordioso que acolhe pecadores arrependidos. Em conclusão, irmãos, se compreendemos essas coisas em verdade, se estamos determinados a batalhar a boa batalha ao lado do nosso grande comandante Jesus Cristo, nessa batalha contra o mal, se realmente nós compreendemos aquilo que ouvimos nessa noite, sobre reconhecer que essa batalha é do Senhor, sobre abrir mão dos nossos pensamentos, mas nos submeter ao ensino que o Senhor nos dá sobre como devemos proceder nessa batalha. Se nós estamos determinados
a sermos obedientes ao nosso comandante, então nós somos bons soldados de Cristo Jesus. Porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos juntos batalharmos pela expansão do reino do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém.